Alegria, meu amigo! Você que sonha em ser militar, sonha em ser oficial das Forças Armadas, não pode ficar atento. Tem que ficar, se inscreva aqui no canal do Curso TI, um canal específico para a área militar, segurança pública e vestibular da UERJ. É a nossa missão. Então, fique atento porque é o foco. Oficial da prova RM2, uma das especialidades minhas, né? O QCO do Exército, CAI História do Brasil, Geografia do Brasil, o Alfa também, História do Brasil, Geografia do Brasil. Então você precisa ter esse conhecimento. E lá vai um conselho: estude sobre Caxias, invicto e gentil, né? É o patrão do Exército, mas é o espelho de muitos militares. Até você que está no Exército, uma aeronáutica. Foco: os nossos heróis são heróis militares, não outros heróis que a gente não conhece. Tirando os médicos, os pais de santos, sacerdotes aí, pastores que estão diariamente lutando para não deixar o seu rebanho cair, a bem verdade seja dito, e os heróis militares, né? Os bombeiros, por exemplo, os policiais militares, todo dia aí enfrentando risco, né? Tá lá sem colete, uns com colete de papelão, meu amigo. O bombeiro enfrentando o Covid-19 e bota a mão em pessoas contaminadas, bota a mão infelizmente em cadáveres, mas ele não deixa aquele ser humano ali naquela situação, bota a mão, podendo trazer risco à sua família, mas enfrenta os cavaleiros de São Lázaro aí, né? Não é mole não. Então, esses são os nossos heróis. Então estude sobre a vida de Caxias, para você saber um pouquinho da história dele. Foi oficial aos 17 anos, serviu no Regimento Sampaio, Infantaria, né? Pois é, meu amigo. Vamos lá. Período regencial. O período regencial vai ser exatamente entre o primeiro reinado e o segundo reinado. Tá exatamente ali. Foi um momento de muito sangue, muita revolta, né? Vai ser de 1831 a 1840, exatamente quando ocorre o golpe da maioridade. Uma revolução meio parlamentarista ali, um golpe parlamentar. E era importante porque muitas revoltas estavam acontecendo nesse período. Isso, essa regência, né? Então era inconstitucional, não era. Por isso foi criada a Constituição de 1824 para legitimar essas regências, né? E fazer essa transição entre o governo. As revoltas vão ser exatamente então no período em que está em 1940, vai ser de pura revolta. E Caxias, o invicto, pois ele não perdeu nenhuma batalha. Isso foi um estudo sobre Caxias. É a história do nosso exército. Eu lembro quando o presidente Jair Bolsonaro entrou, ele falou isso: eu não sou Caxias, né? Mas vamos lutar. Mas é verdade, você lutar contra um monte de cabeças diferentes, contra um país inteiro, contra uma história inteira. Estude história para você saber um pouquinho de cada coisa. Não fique escutando dos outros, né, de terceiros. Escuta o professor. Professor, se escutasse um professor, o Brasil não estava desse jeito. Seu professor de história pode ser meio revoltoso. Tinha um professor que era revoltoso, que não sei o quê, não tinha uma... qualquer, né, aumento de salário para professores, né? Abaixo isso, abaixo aquilo, tá, e vai ele lá. Dificilmente dava aula, mas quando dava aula, tirando a parte de ser revolucionário, meio louco, mas falava coisas assim interessantes. Aí cada um tem seu partido. Eu fui militar, vou puxar sem sardinha para militar, mas eu sempre fui um cara de cabeça aberta. Mas de fato, os nossos verdadeiros heróis não morreram de overdose, lutaram até o fim. Então, esse período regencial é um período que de fato muita coisa aconteceu, foi sangrento. Então se fizer assim, ó, vai sair sangue, tá? Vamos começar sobre a revolta da cabanagem, 1835 a 1840. Como eu disse, essa revolução do Grã-Pará, né, que é a cabanagem, muita coisa vai ser em cima quando Dom Pedro I abdica a favor do seu filho, Dom Pedro II, só que ele não tinha idade suficiente, era uma criança, para ser um imperador. E no momento em que acontece isso, a cabanagem, como eu disse, a Revolta do Grão-Pará, ela e outras, Farroupilha, Sabinada, no Brasil todo vai explodindo. Então, quer dizer, foi um período difícil, aonde exatamente
o exército teve que agir para poder conter os revoltosos. E são revoltas em cima disso, né? Por não aceitar essa, não abdicação, mas em si mais autonomia, né? Poder centralizado, quer dizer, a monarquia é exatamente isso, o rei manda e cala a boca todo mundo, né? Uma regência, um governo absolutista, o presidente do Brasil, ele tem alguns poderes ainda absolutistas, diferente de outros países, que são as medidas provisórias. Quando ele cria, ó, é isso, tem que fazer. Então não precisa ir para o Senado para ser aprovado, não. Mas depois aquela medida vai ser aprovada e vai ser defendida, mantém ou não mantém, ok? Muito bem. Vamos falar de farrapos. A revolta dos farrapos, 1835, 1845, é muito interessante porque eu servi em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, e lá, gaúcho, aquela coisa, né? De fato, né? E eu tive contato e tive uma missão de tomar conta de alguns artefatos da época da Guerra das Farroupilhas. Rapaz, coisa fascinante. Adagas com esmeralda, ficava assim, rapaz, se um negócio desse some, eu nem sei, cara. Eu nem sei. E conheci descendentes de Anita Garibaldi, né? Descendentes daquele período ali, João Canabarro, né? Pessoal ali firme na missão. E foi muito interessante. E exatamente, Osório, o legendário, ficava no quartel que eu servi, 7º Regimento de Cavalaria, observando o Uruguai, né? Só de olho ali com o seu cavalo, né? Altivo, que é a cavalaria, ficava ali olhando para ver o Uruguai, orando sobre, enfim, quartel tradicionalismo. Quando eu cheguei lá, falei, rapaz, tradição pura, muita tradição. Cavalaria, alcance meus olhos de cavalaria. Quer dizer, isso é interessante também, é história. E o Farrapos, mesma situação, queria se emancipar, queria largar o Brasil. Assim como na cabanagem, a mesma coisa, sair, abrir. Além de ter autonomia, ter um poder, eles tinham já um pensamento, o futuro presidente, talvez muito da influência, né, europeia que existia na região do Rio Grande do Sul. Revolta dos Malês. A revolta dos Malês é uma coisa interessante quando fala-se África. África é um continente imenso. A região católica é uma região antiga, 2000 e poucos anos, idade de Cristo. Mas o candomblé, na verdade, é a religião mais antiga do mundo. Mas enfim, que falta cultura, né? E é o que falar nem sempre. Tem lá o evangélico, né, tal, bem jovem. Mas o candomblé já ó, muito antigo. E existe escrituras, comprovações. Os malês, por exemplo, fazem parte de um povo que veio para o Brasil, que é o povo Nagô. Esse povo, família Unçá também, a Unçá, o povo Nagô veio juntamente com um monte de escravos para o Brasil de diversas espécies. Só que eles já dominavam a escrita, já sabiam ler, sabiam matemática, sabiam física. Então, não dizendo que outros povos que vieram da África não tinham conhecimento, tinham. Mas o povo malê já veio de origem islâmica também, tinham essa noção. E já estavam há anos-luz. Então, quer dizer, eles não aceitaram ser escravizados. Até porque existem vários países na África. E nem todos os países da África tinham regimento monárquico, tinha reis, rainhas. Então, para o escravo aceitar ser escravizado, ele já tinha visto isso no seu reino, no seu país de origem. Então, tinha um rei. Aquele rei tinha súditos e tinha os escravos. Então, escravo escravizando escravo, infelizmente chegou um momento que até o rei veio escravizado para o Brasil. Por quê? Não tinha mais escravo para ir. Não tinha mais, vai tu mesmo. Poxa, mas eu cansei de trabalhar com você, fizemos vários negócios. Sim, mas falta negro, você é negro, não importa se você é rei. Vem para o Brasil. Então, príncipes e princesas também vieram para o Brasil escravizados. Então, a revolta dos malês foi um movimento também em cima disso. Eram escravos que denominavam conhecimento, tinham conhecimento de coisas elegantes,
fizeram um motim também. Sabe nada é uma outra revolta também do período regencial. Como eu disse, foi explodindo tudo. 1837 a 1838. Como falei aqui, sabe nada vem exatamente do nome do principal, né? Que era Francisco Sabe Nada, jornalista, médico, filantropo, né? Tony Stark, né? Não. Mas eles tinham o mesmo problema, insatisfeitos, queriam mais autonomia, a emancipação. Então, a maioria das revoltas tem o mesmo feeling, né? Governo regencial que era ilegítimo, recrutamento obrigatório imposto aos baianos em função da Guerra dos Farrapos. Essa aqui também foi na Bahia, né? Então, quer dizer, tá tudo envolto ali na mesma vertente. Balaiada, outra situação também. O que quebrou na balaiada foi exatamente um líder direto ali. Então tinha duas vertentes. Eram os bem-te-vis, né, que trabalhavam aqui também firme e forte, e a outra, que eram mais conservadores. Quem lembra aí quem é a outra? Esse bilateralismo, esses dois focos ali, é que atrapalhou a balaiada. Os cabanos. Os cabanos eram os conservadores que estiveram contra os balaios, né? Então, os bem-te-vis eram liberais, mas que apoiaram indiretamente os balaios e o início da revolta. E já a revolta principal se agravou com o problema do algodão, entendeu? Então, como eu disse, eles estavam insatisfeitos, boa parte é de acordo com a insatisfação. E se agravou ainda pela concorrência do algodão norte-americano, que provocou uma situação insustentável, quer dizer, as elites, a população carente, que dependia. Então o Brasil, ele não tinha tantas, era uma monocultura, era algodão, era café. Então se o algodão subisse, a gente não tem outro produto para trabalhar, além do algodão, aquilo de subsistência, arroz, feijão, era só o que? Da região, mas tinha aquele produto que exportava, que de fato gerava para a província dinheiros, proventos. E quem veio? Caxias, o legendário, né? Serol. Invicto, ele venceu todas as batalhas e foi elevado a Duque de Caxias. Suas filhas também ganharam títulos, duquesas, viscondesas, né? E não foi à toa, né? Invicto, gentil e sagrado. Meu amigo, quer ser oficial do Exército, quer ser oficial das Forças Armadas, estuda a história do Brasil e o foco é exatamente esse. Não é história de livros, tem muito livro que não ajuda. Então a própria Marinha, ela libera para você um papiro forte, desenvolvido pela Marinha, sem cortes, sem invenções, sem anulações. Não saber a história de fato nos faz ficar alienados. E de fato, né? Não lembramos. Muitos não lembram nem quem foi o último presidente que votou. A corrupção vem acontecendo desde o período regencial, desde o período colonial. Quer dizer, é complicado. Só veio gente boa aqui para o Brasil, colonizar o Brasil, né? Então, a genética que veio dos brasileiros também atrapalhou bastante. Tem que ter sempre uma porcentagem, tem que ter um lucro. Não funciona assim. Trabalhe, que o lucro vem. Mas se você não trabalha, fica esperando cair do céu, complica, né? Quer dizer, o português, muitos que vieram para cá queriam só vantagens, e isso atrapalhou bastante. Para começar, o Brasil não era uma colônia de povoamento, era de exploração. Então explorar, e isso repercute até hoje. Como fazem os grandes países, né? Que vem para o Brasil, explora, leva. Pega a nossa matéria-prima, bem mais barato, joga tecnologia e revende para a gente bem mais caro. Mas foi exatamente daqui que compraram aquele material e nos revendem com um preço 7 vezes maior. Isso eu joguei no baixo, pode ser bem maior. Então, o Brasil precisa evoluir, precisamos lutar, crescer. Somos fortes. Juntos somos fortes. Brasil acima de tudo.
Então, meus amigos, fiquem todos aí focados, se inscrevam no canal, dá um beijo aí. Meu pai, Cleber, minha mãe também, então sempre dando aquela força. E você que sonha em ser oficial RM2, veja uma coisa, uma prova excelente. Geralmente as inscrições abrem no final do ano. No final do ano fica atento, a prova é em fevereiro. É sempre assim, de um ano para o outro. E o QCO, Exército Brasileiro, está aberto às inscrições, se inscreva. A parte de História e Geografia é comum a todos, Colégio Naval também. Então fica atento aqui que vai ter sempre um bizu de História que faz parte do plano de julho. Pode não parecer, mas está acabando o ano, né? Está acabando o mês. Ainda não, tomara que acabe logo esse ano, né? Mas fica atento aí. Caveira, meus amigos. Salve o homem! Quem tem homem tem tudo, quem não tem, tem nada.